há um paradoxo temporal que ele é próprio do mundo contemporâneo, e aí a utilização e a exploração hábil desse paradoxo dá vantagem à extrema-direita. Quer dizer, qual é o paradoxo? A extrema-direita trouxe a política para o universo digital. É inevitável, porque o nosso cotidiano hoje é digital. Uhum. Se assim não fosse, agora eu, você e o Pedro não estaríamos aqui conversando. Claro. Sim. Nós estamos imersos no digital no nosso cotidiano. Perfeito. Então, que a política tenha ido para o digital é perfeitamente compreensível. Nós poderíamos mesmo dizer que é inevitável. No entanto, isto não quer dizer que você possa submeter a polis a todas as regras do universo digital. Então, se você comete crimes na esfera digital, você precisa, de alguma forma, ter uma justiça que não seja tão lenta quanto a justiça analógica. Porque essa defasagem temporal favorece tremendamente a extrema-direita em todo o mundo, Thiago. Não é um problema brasileiro e a justiça tem dificuldade de responder. É compreensível que assim seja. O Código Penal brasileiro, que foi decretado pela ditadura do Estado Novo em dezembro de 1940, entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1942, é um Código Penal não apenas do século passado, é da primeira metade do século passado. A justiça brasileira não tem opção. A justiça brasileira precisa seguir este código. Neste código, muitos crimes digitais não estarão contemplados. Ninguém sequer sonhava, em 1940, com o universo digital. Portanto, que a justiça analógica tenha dificuldade diante do mundo digital é perfeitamente compreensível, mas eu vou repetir, a extrema-direita já utiliza esse paradoxo há pelo menos 15 anos. Já passou da hora de nós conseguirmos reagir à altura. Uma forma de reagir à altura é estabelecer limites claros, que não podem ser ultrapassados, porque a extrema-direita naturaliza o absurdo, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Semana passada, na Argentina, Pedro, um senador do bloco do Milei propôs com seriedade a possibilidade de legislar sobre a venda de crianças de famílias que já pobres. era algo falado pelo Milei na campanha. Isso. E, Thiago, ele diz para regularizar o tráfico, a venda de órgãos. Isso nem na pior distopia se imaginaria a legalização da venda de crianças com finalidades as mais diversas. É algo, percebe o que eu estou dizendo, Thiago? É absurdo. Se uma pessoa diz isto, é necessário de imediato uma tal repulsa da população muito superior à repulsa que houve em relação ao projeto de lei 1904. É isto. A extrema-direita tenta naturalizar o absurdo, de modo tal que um dia vender criança para obter órgãos, ou seja, Pedro, nós estamos falando de um assassinato legalizado pelo Estado. São essas mesmas pessoas que são contrárias ao aborto. Ou seja, a extrema-direita só se interessa pelo feto. Uma vez que a criança nasce, a extrema-direita pouco se importa com o futuro da criança. Sim. Então, percebe, Thiago? Nós precisamos começar a reagir de maneira mais enfática, sempre dentro da lei, mas de maneira mais cruel. É muito cruel, professor. E nós temos o vídeo do senador Juan Carlos Pagotto, do Bloco Político de Milei. Vamos rodar esse vídeo, porque ele, de fato, ele é escandalizante. Ele é escandalizante. Ele fala abertamente em parlamento sobre Eu acho que eles nem gostam de feto, viu, João? Acho que eles gostam de morte. Isso tem cheiro. Isso tem cheiro. E se hace una salvedad en el proyecto. Se exime ou tienen uma excusa absolutória. Não tem legenda, né, Suma? Acho que a gente vai ter que traduzir, né? Eu achei que tinha legenda. Eu achei que eu tinha separado com legenda. Peraí que eu acho que tem um com legenda aqui. Mas se quiser ir botando, eu acho que dá para ir... Não, mas, pessoal, todos vão compreender perfeitamente. Não se preocupe, não. Los padres, siempre y cuando eso no constituya una actividad habitual. Porque nos encontramos con un problema que es el análisis de la realidad. Hay familias enteras que tienen 8 o 9 hijos, alguna vez han... 8, 9 filhos, de uma única vez. Como se dice, algún chico, y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección.
esto es una de las realidades que tenemos y que, lógicamente, toda excepción a la norma penal es odiosa, pero que lamentablemente tenemos que tener en cuenta. El proyecto o la propuesta de la comisión es el artículo 139 bis. Se impondrá presión de 4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación si no resultare un delito más severamente penado. Quedan exentos de esta pena el progenitor que entregare a su hijo y en tales condiciones cuando mediare estado de necesidad, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en este capítulo. Fechou ali, Pedro? Sabe que a gente, vendo isso, professor Pedro, pessoal que nos acompanha, não acredita quando falam, né? Professor, se o senhor me fala assim, não, tem um cara lá na Argentina que é senador, ele é a favor de vender criança para pagar dívida de família pobre, vender criança para vender os órgãos, eu vou dizer assim, não, isso aí tirou de um filme, né? Isso aí nós vimos alguma coisa muito semelhante no nazismo, mas no século XXI isso aí ficou pelo passado. Aí quando você vê o vídeo, você diz, não, é verdade, e eu não creio que o cara fale isso e encontre a resposta anômica. E aí é que eu venho na pergunta, professor, como que a sociedade não se debela imediatamente e as instituições, e não há o cerceio de um sujeito desse dos seus direitos políticos? Porque o que faz o sujeito político ser criminoso? Parece que nós tipificamos como crime muito mais algo relativo a pecúnio, né? É criminoso só o corrupto de grana, do que aquele que atenta com as palavras e com as ações contra a vida de centenas de milhares de pessoas. Há uma técnica da extrema-direita que é uma espécie de inversão mimética das práticas aceitas. Isso tanto ocorre no nível semântico quanto no plano sintático. Então, para ser mais claro ainda, há uma pesquisadora brasileira que tem um trabalho muito criativo, a Letícia Cesarino, que tem um livro muito importante chamado Mundo do Avesso. Você já deve ter entrevistado aqui, Pedro, a Letícia Cesarino. Se não, depois ele passa o contato, ela é fundamental para compreender bem esse processo, Thiago. Trabalhou com o Silvio Almeida, né, professor? Isso, exatamente. Como é que funciona o processo? Veja, de um lado, a extrema-direita assimila palavras-chave na ideia da democracia. Democracia, liberdade, a eleição livre. Na prática, o que a extrema-direita realiza é o oposto, adotando a palavra. Do ponto de vista sintático, ou seja, a estrutura de pensamento, a extrema-direita mimetiza o que nós chamaríamos de raciocínio científico. Uhum. Veja, para que um cientista possa formular uma teoria nova, ele tem que contrariar o senso comum, isto é, ele precisa propor algo que seja o contrário daquilo que é dominante, senão nenhuma teoria nova surge. Claro. Para fazê-lo, ele precisa propor uma hipótese. A proposta dessa hipótese, pouco importa se ele estiver totalmente equivocado. Uma hipótese equivocada pode ser muito frutífera para uma ciência, porque pode mostrar o caminho certo. Depois que você, então, contesta uma ideia consagrada, formule uma hipótese, cria uma teoria para encaixar aquela hipótese, você faz o teste, você verifica a possibilidade. Se der certo, você vai adiante. Se der errado, você tenta mais uma vez. Se fracassar, você abandona. Então, o que a extrema-direita realiza é a mesma coisa. Veja o caso da Terra plana, por exemplo. Vamos lá. A Terra é plana. É inaceitável ou absurdo propô-lo? Não. Já houve uma época em que se supôs que a Terra estava fixa no centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. Uhum. Foi nesse que houvesse uma outra concepção do mundo copernicana para retirar, para mudar essa concepção. Então, se alguém propuser, não, dizem que a Terra que a forma da Terra é uma esfera, mas eu creio que não, a Terra é plana. Há algum crime nisso? Não. Então, você contesta uma versão consagrada, você precisa de uma hipótese. A minha hipótese é:
a Terra é plana porque essa é a única forma de resolver o problema X. Você tem uma teoria para afirmá-lo, qual é o próximo passo? Você realiza testes empíricos, e você verifica que a Terra, de fato, não é plana, você abandona a teoria. Qual é o problema da extrema-direita? É que a extrema-direita nunca abandona a teoria. Pelo contrário, ela aumenta, dobra a aposta, e dobra a aposta, e dobra a aposta, e entra na esfera da pura dissonância cognitiva coletiva. Então, este senhor, se você questioná-lo, ele, olha, eu faço uma aposta. Se a fala dele produzisse uma indignação na Argentina, as pessoas fossem às ruas, como aconteceu com o absurdo e abjeto projeto de lei 1904, sabe o que ele diria? Ele diria, não, mas eu estou exercendo o meu direito como parlamentar de livre expressão e eu estava experimentando uma ideia, eu não estava afirmando o que seria feito, eu não estava obrigando ninguém a aceitar minha hipótese, eu estava propondo no parlamento local para a proposta de ideias, eu estava propondo uma possibilidade. Percebe, Thiago, como é que funciona? O que é necessário é que nós digamos com todas as palavras para esse senhor, existe um limite civilizado, existe um limite do humanamente aceitável. O que o senhor está propondo é algo que reduz seres humanos a categorias distintas entre os que possuem e os que nada têm, e os que nada têm, para o senhor, tão pouco valem que o senhor crê que eles podem vender os seus filhos. Ou seja, este senhor, ele não participa do nosso círculo da polis. Isso tem que ser dito com clareza, ele tem que ter um repúdio completo e absoluto. Não é possível aceitar que ele diga, eu estou aqui apenas propondo uma ideia. Não é isto. Ele está ultrapassando o último limite possível. Depois deste limite, você pode vender crianças como se você estivesse comprando gado. Depois deste limite, Tiago, você pode dizer, do ponto de vista econômico, pessoas a partir de uma certa idade que não são mais produtivas e que, pelo contrário, apenas consumem dinheiro da aposentadoria. Todos imaginamos que ninguém passaria, o promédio de vida era 69 anos, quando essa aposentadoria foi concedida. Esta pessoa já está com 78. Portanto, esta pessoa excedeu o seu promédio de sua expectativa em 9 anos. Portanto, faremos uma eutanásia, porque economicamente não justifica. Percebe, Thiago? Quer dizer, em algum momento você tem que estabelecer um limite, dizer, olha, é aqui, daqui você não passa dentro das regras democráticas. É um marco civilizatório. É um marco civilizatório. A direita vai continuar avançando.